aqui. Vocês conseguem ver já aí? Deixa eu ver. Sim, eu tô vendo aqui. Sim, vendo os slides Sim. parados. Agora sim. Agora Beleza, beleza. Deixa eu tela cheia. só soltar meu bom e velho cronômetro aqui para Tá certo. acompanhar, senão eu me perco. Bom, vamos lá. Boa noite a todos. Então, é uma enorme alegria estar aqui. Agradeço o Daniel por prece. Bom, hoje a gente vai continuar, então, o estudo do EAD, que são aqueles livros, né, da FEB. Hoje a gente vai falar sobre a autoridade de Jesus. E, então, basicamente, eu segui um pouco o roteiro do livro, mas eu também trouxe algumas coisas além do capítulo do livro, mas basicamente me pautando em passagens principalmente do Evangelho, segundo o Espiritismo, e também uma outra pergunta que eu acho que valeria a pena a gente refletir do Livro dos Espíritos, mas bem nesse assunto, né, nesse tema da autoridade de Jesus. Então eu vou dar uma leve introdução sobre autoridade, lógico, no sentido trazendo para o lado do espiritismo, né, o que seria uma autoridade, por que pessoas têm autoridade, o que a gente deve fazer com ela, e para quem tem, né, e tentar fazer um paralelo com Jesus, né, e discutir um pouquinho da autoridade dele, o que significa essa autoridade, e também daí a gente discute um pouquinho mais sobre essas 4 passagens do Evangelho, né? Se eu não me engano aqui todas são João, né? Então a gente tem aqui, né? Eu sou o pão da vida, então o que isso significa, o que a gente pode levar para trazer para a gente disso aqui, o que isso pode nos ajudar a ter uma conduta melhor nos nossos dias, com os nossos familiares e com os nossos, enfim, com as pessoas que trabalham com a gente em todo esse ambiente. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, essa aqui também é uma passagem de João, Jesus falando, né? Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, aqui é interessante, né? Porque Jesus aqui, ele chama a responsabilidade, né? Ele tem plena confiança de falar para as pessoas que ele é o Messias e que as palavras, né, os ensinamentos que ele trazia era o que iria ajudar a sociedade, a população, o povo a se transformar, né, a evoluir. Então, isso é um ponto muito interessante. A gente, e assim, já fazendo uma reflexão aqui, né, é muito importante a gente pensar por esse lado. Porque assim, nós todos temos defeitos, muitos, mas nós também temos qualidades, né? Todos nós, porque todos somos espíritos em caminho de evolução. Então, alguns pontos a gente tem que melhorar bastante ainda, vícios, né, apegos materiais, mas temos coisas boas. E aquilo que é bom nosso tem que ser utilizado, né? A gente não pode esconder, né? Então, e Jesus dá um exemplo muito importante disso, né? Ele mostrava para todo mundo que ele não tinha medo de falar que ele era o Messias e que como eu falei aqui, as palavras dele, o Evangelho, ajudaria a todos aí na sociedade. Então, isso é um exemplo que a gente pode trazer para a gente. Bom, então, eu acho que a última aqui, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, como eu disse, a gente vai começar rapidamente uma leve introdução sobre a autoridade. Eu peguei, só para guiar a gente, eu peguei no dicionário na internet, autoridade significa o direito que determina o poder para ordenar,
poder exercido para fazer com que alguém obedeça. Então, seria uma definição genérica de autoridade. Então, é aquela pessoa que ela tem, né, ela tem o poder de ordenar, de fazer com que fazer com que as outras pessoas obedeçam o seu posicionamento, né? Então, geralmente, é a pessoa que está na liderança, vamos dizer assim. E aí, refletindo sobre isso, né, não entrando em Jesus propriamente dito, mas o que o Espiritismo, né, nos traz, nos ensina sobre o que fazer com essa autoridade, né? Então, isso que eu fiquei pensando para trazer no nosso estudo de hoje, né? Para aquelas pessoas que são chefe, né? Que a vida de trabalho acabou conduzindo para posições que tem que ser tomada autoridade, ou até mesmo pensando num pai de família, numa mãe de família que tem autoridade, por exemplo, perante os seus filhos, né? Não necessariamente a gente está falando só de chefe e subalterno, mas tem vários tipos de autoridade que a gente pode estar discutindo, como, por exemplo, perante a família. Então, tudo bem. Né? Então, a primeira pergunta era essa, né? O que o Espiritismo traz para a gente refletir sobre a autoridade? O que aquelas pessoas que têm autoridade deveriam fazer? E aí eu peguei, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, acho que no item Homens de Bem, se eu não me engano, o capítulo Sede Perfeitos, alguma coisa assim, que não fala necessariamente de Jesus aqui, mas dá pra gente entender um pouco sobre isso também, né? Porque se Jesus foi o Espírito mais perfeito que já nasceu na Terra, com certeza ele seguia a autoridade segundo esses preceitos aqui que o Evangelho segundo o Espiritismo traz para a gente de homens de bem, né? Então ele fala assim, ó, aqui não necessariamente falando de autoridade, mas como poder de maneira geral, né? Ó, usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos. Então pode ser bens materiais, mas poderia ser um bem, como por exemplo uma posição, né, de chefe, ou como você tem subalterno, tudo bem. E ele fala aqui, ó, não abusa dos bens que lhe são concedidos. E aí aqui que é interessante, ó, sabe que é um depósito que terá de prestar contas. O mais prejudicial emprego que pode dar é o de aplicá-lo às satisfações das suas paixões. Então, ele fala que no sentido da autoridade, né, e aquele ele amplia para os bens concedidos, né, ele fala que nós precisaremos prestar contas. Isso aqui que eu queria trazer para a gente, né? Nós precisaremos prestar contas, e ele fala aqui que o mais prejudicial é quando aquela pessoa aplica para a satisfação das suas paixões. Então, uma pessoa que tem autoridade e deixa uma pessoa que tem autoridade e deixa ser conduzido pelo egoísmo, né? Só pensando no seu usufruto próprio, só no seu benefício, isso vai ser cobrado. Né? Deus nos dá uma posição, por exemplo, de autoridade, sempre pensando na ajuda das outras pessoas e na ajuda da sociedade, do planeta de uma maneira geral. Então, aquele que está nessa posição e pensa exclusivamente só nele, vai ter que prestar conta e provavelmente vai ter que resgatar isso como expiação em reencarnações futuras, por exemplo. Né? Então, isso é um ponto que a gente poderia pensar. Ainda pensando nisso aqui, né, trazendo um pouquinho aqui no Evangelho, é aqui que fica mais interessante também. Ó. Se a ordem social colocou sobre o seu mando outros homens, agora não necessariamente está falando de autoridade, né? Aí ele fala, ó, trata-os com bondade e benevolência, porque são iguais perante a Deus. Né? Isso Jesus fazia. Jesus nunca menosprezou ninguém. Sempre tratou todo mundo com muita educação e sempre tratou todo mundo da mesma forma. Fosse os discípulos, a qual ele escolheu ao longo da sua trajetória, fosse os doentes, né? Ou fosse também, por exemplo, os doutores da lei, né? Nicodemos, quando foi conversar com ele, perguntar, né,
na calada da noite, que ele falou: bem, sabemos que você é o Messias, porque ninguém faz o que você faz sem se não tiver Deus ao seu lado, né? Então, ele sempre respeitou todo mundo igual. Então, é a primeira lição, né, que a gente, de maneira geral, a gente pode pensar em Jesus como líder, né, em Jesus como um ser que tinha uma autoridade presente. A gente nem está falando de Jesus ainda enquanto espírito, né, enquanto seu papel como governador na Terra. Mas presente aqui conosco, né, ele nos deu muitas lições. E como ser chefe, por exemplo, mostrou isso para a gente, que está no Evangelho. Sempre tratar todo mundo igual. Isso aqui é muito importante. Tratar com benevolência, porque todos nós, né, somos filhos de Deus da mesma forma. E lembrando que posição... Isso foi até uma pergunta que a gente discutiu na quarta retrasada, no estudo do Livro dos Espíritos. Posição social é uma coisa que pode mudar de encarnação para encarnação. Então, se hoje eu sou chefe, amanhã eu posso ser uma posição que eu sou, então, o subalterno, por exemplo. E tudo aquilo que eu fiz, talvez, como chefe, pode voltar para mim numa próxima encarnação. E eu tenho que espiar e tudo mais. Então, por isso que é muito importante a gente pensar isso. Sempre deixar o amor falar mais alto, independentemente da posição que a gente esteja. Então, se nós estamos na posição de autoridade, nós precisamos ajudar aqueles que estão sob o nosso mando a se desenvolver. Esse é o nosso principal objetivo. E Jesus fez isso muito bem. Jesus fez isso muito bem. Se nós pararmos para pensar, os discípulos que ele escolheu, ninguém era já perfeito, né? Ninguém já estava pronto. Todos eram ainda homens que estavam no seu processo de desenvolvimento. E muitos deles, em várias ocasiões, duvidavam se Jesus realmente era o Messias, né? Então, Jesus foi desenvolvendo os seus discípulos. O mesmo aconteceu com Paulo também, né? Não era discípulo de Jesus, mas trabalhou no cristianismo e principalmente na divulgação do cristianismo. Não era um indivíduo já pronto, mas Jesus ajudou no seu desenvolvimento. Então, isso é autoridade com Jesus, né? Ajudar aquelas pessoas que estão sob o nosso comando a se desenvolver. E sempre com amor, na maneira do possível, né? Porque só o amor consegue realmente mudar e ajudar as pessoas a se desenvolver. Usa de sua autoridade para lhes levantar a moral e não para esmagar com o seu orgulho. Isso aqui também é bastante importante, né? Evita tudo quanto lhe possa tornar mais penosa a posição subalterna em que se encontra. Isso aqui é um ponto para a gente pensar sobre autoridade, né? A autoridade pode ser uma grande prova, né, para o nosso orgulho, né? Porque na posição que a gente se coloca, né? Então a gente precisa pensar muito nisso, né? Bom, vamos continuar aqui, né? E aí, pensando aqui, na autoridade no plano espiritual, será que existe? A gente até agora estava falando do plano terrestre, a autoridade do plano terrestre, que pode vir como uma missão, no sentido de você desenvolver aqueles que são seus comandados, pode ser como uma prova também, no sentido de você ter que desenvolver e combater o seu orgulho e o seu egoísmo. E nós temos em Jesus o exemplo de uma pessoa com liderança, como nós deveríamos ser, tratando todos com amor e com respeito. Mas, e no plano espiritual? Será que existe, né, autoridade também? Quem pode mais, quem pode menos, né? Vamos dizer assim. E aí, pegando lá a pergunta 274, eu acho bem interessante essa pergunta. Ela tem uma sequência aqui que eu vou mostrar para vocês. Kardec pergunta, né? Da existência de diferentes ordens de espíritos, resulta para estes alguma hierarquia de poderes? Há entre eles subordinação e autoridade? Então, Kardec pergunta, né? Temos várias ordens de espíritos, como já foi dito previamente no Livro dos Espíritos, né? E então tem autoridade ou como é que é, né? Tem subordinação? E aí o espírito responde: muito grande, ou seja, existe subordinação e existe autoridade. E aí ele continua: os espíritos têm uns sobre os outros a autoridade correspondente ao grau de superioridade que hajam alcançado. Então, quer dizer, a superioridade demonstra
né, a relação entre subordinação e autoridade. Mas ele continua aqui, ó, a autoridade que eles exercem por um ascendente moral irresistível. Então, aqueles que são mais evoluídos, principalmente do ponto de vista moral, né, não necessariamente pelo ponto de vista intelectual, mas pelo ponto de vista moral, né, lembrando que a gente sempre evolui dessas duas maneiras, né, do ponto de vista intelectual e moral, aqueles que já têm uma superioridade moral exercem, né, uma autoridade irresistível na categoria menor. E eu acho interessante que o Kardec ainda continua. Podem os espíritos inferiores subtrair-se à autoridade dos que lhes são superiores? E aí o espírito não dá muita moral e só responde, eu disse irresistível. Né? Ou seja, aqueles que têm uma autoridade, aqueles que têm uma superioridade moral, têm uma ação sobre aqueles que ainda estão numa categoria mais inferior, de uma forma irresistível. E aí, trazendo para Jesus, né? Jesus é o tipo de perfeição moral que a humanidade pode esperar à Terra. Ou seja, do ponto de vista moral, Jesus, segundo as informações que nós temos na codificação espírita, Jesus é o melhor exemplo que a gente tem. Né? O perfeito modelo da doutrina que ensinou a expressão mais pura da lei do Senhor. Então, assim, imagina a autoridade de Jesus, né? Se nós entendemos aqui que a autoridade se baseia pelo ascendente moral, Jesus é o tipo perfeito de perfeição moral que a humanidade conhece, né? Do nível que a gente pode alcançar. Então, fica fácil da gente entender quão grandioso é a autoridade de Jesus, né? Fica fácil a gente entender, por exemplo, como é que eles espantaram aquelas pessoas que na linguagem da época, né, estavam com os demônios, que hoje em dia a gente sabe que muitos deles poderiam ter uma obsessão forte, não necessariamente demônio, né, como nós entendemos demônio, né, mas os espíritos inferiores que estavam no processo de obsessão, por exemplo, Jesus conseguia espantar. Todos os ditos milagres, né, que Jesus fez, por exemplo, que a gente sabe que são explicados pelas leis da natureza que o Espiritismo traz para a gente. Então, isso mostra para a gente quão grandioso, né, o Espírito de Jesus, né, e a gente entende como pode ser a autoridade dele, principalmente, né, quando a gente pensa como governador do planeta. Mas especificamente sobre sim, né, feito autoridade do plano espiritual, a gente avança agora, né, e vamos discutir um pouquinho sobre aqueles 4 pontos do texto evangélico. Então, assim, aqui a gente tem que dar assim, no popular, tem que dar uma viajada, né, porque o sentido aqui, muitas vezes, é o sentido figurado, né? Alegoria. Então, a gente tem que ver como que esse ensinamento, o que esse ensinamento traz para a gente. E é um exercício muito legal, eu gosto muito de fazer isso, né? De deixar levar, assim, para ver aonde que esse ensinamento traz, como que ele toca a gente, porque só aonde ele consegue tocar no nosso dia a dia que a gente pode nos modificarmos e talvez utilizarmos esse ensinamento no nosso trabalho de reforma íntima que nós devemos fazer ao longo dos dias. Então, eu sou o pão da vida, foi o que Jesus falou. Aí eu peguei lá, né? Pão. O que significa pão, né? Do ponto de vista material, pão, né, é o que nutre as células, mantém a vida humana. Então, o pão aqui eu acho que a gente poderia ampliar para o alimento, né? Então, nós consumimos os alimentos que contêm os nutrientes, né, e através do processo de digestão e absorção, através de vários processos de metabolismo que acontecem no nosso organismo, a nossa célula consegue produzir energia com esses nutrientes que vêm do alimento, que vêm do pão. Então, o pão é importante, por exemplo, para nos dar conforto, né? Para pensar. Quando a gente está com fome, né, e come algum tipo de alimento, né, isso nos dá uma saciedade.
né? Isso nos dá uma certa sensação de conforto quando nós nos alimentamos, principalmente depois que nós estamos por um longo período em jejum, né? Tá, então trazendo isso, então para o sentido espiritual, o que significaria o pão? Se Jesus falou que ele é o pão da vida, então, no sentido espiritual, significa que Jesus seria o alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito, né? Sustento moral e conforto espiritual. Isso aqui é muito interessante quando você pensa aqui no desenvolvimento. Por exemplo, se nós pensarmos um bebê, através do leite materno, vai se desenvolvendo, vai crescendo, depois passa a etapa para os alimentos sólidos e vai se desenvolvendo, vai crescendo. Então, o alimento faz parte da nossa vida para o nosso desenvolvimento enquanto corpo físico. Trazendo isso para a nossa interpretação aqui espiritual, Jesus, como pão da vida, significa que os seus ensinamentos, né, a boa nova trazida por ele, seus exemplos, todos os aspectos, porque Jesus nós podemos aprender de todas as maneiras, seja com as suas palavras ou seja com os seus exemplos, né? Isso é importantíssimo para o nosso desenvolvimento como espírito. Então lembremos lá que o espírito nasce simples e ignorante e vai se desenvolvendo, tanto do aspecto intelectual quanto do aspecto moral. Então, os ensinamentos de Jesus, eles ajudam o nosso desenvolvimento moral, né? Dá sustento moral e conforto espiritual, né? Quando Jesus diz lá, bem-aventurado os aflitos, porque serão consolados, por exemplo, isso é um grande conforto, né? Você entender, né, que depois de um certo período virá uma consolação, né? O próprio Jesus, a própria vida de Jesus foi nesse exemplo. Se nós pararmos para pensar, Jesus sofreu muito, né, ao ser crucificado, mas 3 dias após ele ressuscitou, como o pessoal costuma dizer na época, e mostrou que ele venceu a morte, né? Então ele mostrou que valeria a pena, por exemplo, sofrer com resignação. E o Espiritismo, ele aprofunda mais esses aspectos, mostrando que o sofrimento pode ser uma prova, uma expiação para o nosso desenvolvimento. Enfim, mas o que eu acho que vale muito a pena nós pensarmos aqui, no sentido de conforto espiritual, eu confesso a vocês que é um exercício que eu tenho tentado fazer nos últimos tempos, é que para todo momento da nossa vida, todo exemplo, toda situação que nós passaremos na nossa vida, nós conseguimos, se nós tivermos dúvidas do que fazer, nós conseguimos esclarecer as nossas dúvidas pensando em Jesus. Porque tem alguma coisa no Evangelho, tem alguma passagem de Jesus que é muito similar com aquilo que a gente está passando e refletirmos naquilo é interessante e pode nos dar conforto para o nosso dia. Por exemplo, só para contextualizar isso que eu estou falando, né? Vamos pensar tipo assim, tudo que a gente passa na vida, se está muito difícil, lembremos de Jesus, que em algum momento da vida dele ele passou por algo parecido e vamos nos basear na atitude dele para a nossa atitude, né? Vamos só deixar claro aqui para seguir. Eu acho que todo mundo aqui já deve ter visto, ou se não viu, fazer um spoiler aqui do filme do Chico Xavier, né? Que ele, no meio do filme lá, teve, se não me engano, 2 repórteres, né, que tentaram meio que enganar ele para fazer uma reportagem e tudo mais, e aí meio que distorceram as palavras do Chico. Ele vai te colocar. Ele foi para a capa da revista, se não me engano, era a revista Cruzeiro. E aí, quando ele viu a revista, ele ficou desesperado, né? Falou, nossa, o que aconteceu? Eu nunca mais vou querer ser casa. Olha a humilhação, olha a vergonha. Eu acho que tem algum áudio ligado aí. Para alguém aí dar só uma confirmada. Aí, obrigado.
E aí ele estava assim, com um sofrimento muito grande, uma humilhação muito grande, porque fizeram fotos meio tendenciosas, escreveram um texto meio tendencioso. E aí o Emmanuel apareceu, né? Aí o Emmanuel apareceu para ele. E o Chico estava desesperado. Falou, nunca mais vou sair de casa, olha o que aconteceu. Daí o Emmanuel olhou para ele e falou, Chico, presta atenção. Jesus foi para a cruz. Você só foi para a capa da revista Cruzeiro. Né? Tipo, mostrando que o sofrimento de Jesus tinha sido muito maior do que o que ele estava passando naquele momento. Né? Então, isso é só um exemplo para a gente refletir, mas para a gente pensar nisso. Em todas as situações que a gente precisar de sustentação e conforto, lembremos de Jesus. Né? Por isso que é importante estudar, ler a vida de Jesus, para que a gente tenha isso mais ou menos claro na nossa cabeça e acontecer alguma coisa, pense em Jesus, o que ele faria no nosso lugar, e a gente vai ter essa sustentação que vai ajudar o nosso desenvolvimento enquanto caminhada da nossa evolução moral. João? Oi? Se você me permite, só mais um nesse slide ainda, anterior. Tem uma questão simbólica do pão também, que o pão ele é feito da fermentação, né? A fermentação foi o início da química. E tem toda a questão da transformação e da transmutação. Sim. Exatamente. Né? Poderia pensar nesse sentido. Né? Jesus ajudando a transformação. Né? Exato. Só isso. Valeu. Bom, outra passagem aqui, ó. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus como luz do mundo, né? Então eu peguei lá, a projeção de sua magnífica luz espiritual, somos esclarecidos, iluminador de consciências. Né? Então, estudando, né, os ensinamentos de Jesus, isso nos ajuda a termos mais esclarecimento. Né? E é interessante quando a gente pensa iluminador de consciência, porque segundo, né, no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta para os espíritos aonde está escrito as leis de Deus, e os espíritos respondem na consciência. Ou seja, né, o Jesus como luz do mundo, ele nos ajuda a desenvolver as leis de Deus no nosso interior, né, através da nossa consciência. Pouco a pouco, nos transformamos em instrumento de auxílio para refletir a luz do Evangelho nas inúmeras atividades de amor e caridade. Então, isso aqui é interessante da gente pensar, né? Que Jesus, como luz do mundo, ele nos ilumina, né? Nos ilumina no sentido espiritual, para ajudar, né? Fazendo um paralelo aqui com o slide anterior, para ajudar o nosso desenvolvimento. Jesus, como luz, ele consegue iluminar o nosso caminho que a gente tem que percorrer perante a nossa evolução enquanto espírito. Né? Ele ajuda a gente a trilhar esse caminho. Né? Vamos pensar assim, como espírito simples e ignorante, nós temos que evoluir. Mas evoluir, ok, como? O que nós devemos fazer? Qual deve ser a nossa conduta para seguirmos esse caminho de evolução? Então, imagina, o caminho está escuro, né, de evolução que a gente tem que percorrer. E a Boa Nova, o Evangelho de Jesus, ele joga luz naquele caminho que a gente precisa percorrer, que talvez seja o caminho mais rápido para alcançar o processo de evolução. Né? Lembremos que nós temos o nosso livre-arbítrio, aqueles espíritos que se dedicam mais para evoluir, acabam fazendo o caminho mais rápido e poupam sofrimentos, por exemplo, mas aqueles que se perdem do caminho, né, demoram mais tempo no processo de evolução e o sofrimento vem como um convite para nós voltarmos a trilhar o caminho da evolução. Então, se nós tivermos Jesus como a nossa luz, isso significa que nós teremos o nosso caminho de evolução bem claro para onde a gente precisa seguir. Né? Então, ou seja, o que significa isso? Ou seja, a luz significa como nos comportar numa situação de humildade. Por exemplo, Jesus foi o mais humilde. Né? Quando, se não me engano, quando foi lá na última ceia, não estou muito claro, mas acho que era, que os discípulos estavam brigando entre eles para saber quem que seria o maior entre eles após a partida de Jesus. Jesus humildemente chegou e começou a lavar o pé deles, mostrando que quem quisesse ser o maior tinha que começar servindo os outros.
Né? Então, isso é uma lição de humildade muito grande. Né? Então, Jesus ilumina o nosso caminho, mostrando o que nós devemos fazer, né, dentro das nossas experiências e dentro das nossas provas durante o dia para seguir o nosso caminho de evolução. E fazendo isso, né, a nossa luz começa a iluminar, como ele próprio mesmo diz, né, brilha a vossa luz. E aí a gente começa também a ser foco, né, começa a ser foco no auxílio, servindo de instrumento no auxílio nas inúmeras atividades que a gente tem. Então isso é muito importante, a partir do momento... E isso é o que a gente precisa pensar. Ninguém ajuda o outro no processo de evolução por palavras, mas sim por exemplos. Né? Então, por isso que ele quer mostrar isso. Jesus iluminando o nosso caminho, nós evoluímos, nos tornando pessoas melhores. E nos tornando pessoas melhores, a nossa luz começa a atingir aquelas pessoas que estão mais próximas da gente, os nossos exemplos de humildade, de paciência, de coragem, de resignação, começam a atingir aqueles que estão próximos da gente e nós começamos então a ajudar também na seara de Jesus, né, na vinha de Jesus. Então isso aqui também é muito importante. E aqui também, eu tava, até agora eu estava falando da luz individual, né, da luz de Jesus, mas no sentido de evolução individual, cada um individualmente falando. Mas é interessante parar para pensar, porque também Jesus como luz do mundo, pensando do ponto de vista coletivo, devemos lembrar que Jesus, como governador espiritual da Terra, fornece os meios e recursos necessários ao aprendizado humano. Ou seja, Jesus, como, por exemplo, a luz, a gente já falou, a luz ajuda, pensando no sentido figurado aqui, né? A luz ajuda a deixar claro o ambiente e com essa claridade a gente sabe para onde a gente tem que caminhar. Então, pensando nisso, Jesus, como governador da Terra, ele ajuda a Terra no seu processo de evolução, no processo de evolução da Terra. Então, por exemplo, agora, e por que eu trouxe essa frase? Porque essa frase é muito interessante no momento que nós estamos passando. Nós estamos em pleno momento de transição planetária, né, onde nós sabemos que muitas turbulências estão ocorrendo, né, e provavelmente deve acontecer mais, né, não sei. Esses dias eu estava vendo, na verdade é do ano passado, né, tem um programa da FEB no YouTube, que, se eu não me engano, é Entre Dois Mundos, né, e eles trazem convidados. E aí era sobre o tema do programa era transição planetária. Convidados, Haroldo Dutra e Divaldo. E aí se eu não me engano, era o Geraldo Campetti, que era o apresentador, ele perguntou para o Divaldo. Falou, Divaldo, nós já chegamos no ápice da transição planetária? Daí o Divaldo respondeu, ainda não. Os espíritos dizem que a gente vai descer um pouco mais. Ou seja, o negócio aí, né, é disso, né, que é importante, né, esse momento de dificuldade, é importante para o despertar das pessoas. Né? Mas eu quero dizer o seguinte, por que eu dei essa introdução? Que mesmo com as turbulências que estão ocorrendo, mesmo, por exemplo, o Divaldo falando que as turbulências ainda ocorrerão mais nesse processo de transição, não devemos nos desesperarmos, porque Jesus está sob o controle. Se nós pensarmos do ponto de vista espiritual, está tudo certo. Está tudo certo. Nós estamos passando por um momento que tem que passar. E Jesus está sob controle. Se as coisas estão do jeito que estão, é porque Jesus sabe que nós conseguimos passar por essas dificuldades. Tá certo? Lembremos que nós não temos provas piores do que aquelas que a gente pode suportar. Né? Então, isso é muito bonito, para mim, pelo menos, eu acho que isso nos dá segurança para o momento que nós estamos passando. Para Jesus está tudo sob controle. Né? Jesus é um espírito que tem uma vasta experiência e assim, no momento que ele achar que não dá mais, que está pesado, ele pede para reencarnar uns 50 espíritos evoluídos e muda o planeta em questões de anos. Né? Então pensemos nisso. Né? As coisas estão acontecendo, parece que a gente está assim, tudo fora do controle, mas não é isso. Né? Jesus está no controle e está altamente
consciente do que está acontecendo e deixando que isso aconteça como um recurso necessário para o nosso aprendizado. Né? Eu estava vendo uma palestra do Haroldo e também tem alguma coisa sobre isso na Gênese, dizendo, né, que todas essas tribulações, todas essas pessoas que estão desencarnando, por exemplo, nesse momento de Covid, pandemia e tudo mais, alguns deles, né, esse desencarne que acontece pode ajudar no plano espiritual, né, o acordar, né, abrir os olhos, são pessoas do ponto de vista espiritual, e esse chacoalhão, né, ajuda a abrir os olhos e seguir o caminho. Então, a gente sempre pensar na nossa vida enquanto espírito eterno, porque se nós pensarmos somente enquanto corpo humano, né, o negócio parece que está perdido, mas enquanto espírito é tudo importante para o nosso desenvolvimento. E lembremos que Jesus é a luz do mundo e está sob controle para o nosso desenvolvimento necessário e aprendizado. Bom, dando sequência aqui, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá. Salvar-se-á e entrará e sairá e achará pastagens. Então vamos lá. A porta, né? A porta. Então, é aquilo que eu falei, a gente tem que trazer um pouco, né, uma definição mais física, né, para daí a gente trazer para o lado espiritual. Então, a porta a gente poderia entender como passagem situada entre dois ambientes. Então, por exemplo, você tem uma porta da sala para a cozinha, você passa por essa porta, você mudou de ambiente. Então, isso faz sentido se nós pensarmos, por exemplo, com Jesus. Jesus, enquanto porta, por exemplo, né, pode mostrar para a gente o entendimento de passagens, né, de planos evolutivos, ou tanto de vista físico quanto espiritual. Para pensar. O exemplo aqui. Então, o espírito, né, enquanto processo evolutivo, ao aceitar Jesus, mas entenda aqui que o aceitar não é somente crer em Jesus, né? É crer, mas seguir os seus ensinamentos, né? E fazendo isso, então o espírito sai, por exemplo, de um plano menos evoluído e caminha para um plano mais evoluído, né? Ele sai de um momento de sofrimento, de tristeza, de angústia e passa por um momento de mais tranquilidade, de resignação, de calma, né? Porque isso significa a passagem, né, de um ambiente para o outro. Jesus, assim, é o meio de progresso moral, intelectual e salvação. Então, a moral ensinada por Jesus há de transformar a terra, tornando-a morada de espíritos superiores a que hoje habitam. Então, quer dizer, o Evangelho, né, os ensinamentos de Jesus, é como se fosse o guia que nós temos para passar de uma situação menos evoluída para passar por um progresso, né, de moral e intelectual, e também para ajudar a Terra a passar, né, de planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, né? Pessoas que são mais, por exemplo, menos egoístas, menos orgulhosos, que trabalham mais a fraternidade, né? Então, essa transformação que o planeta está passando, né? O exemplo que Jesus nos deixou há mais de 2000 anos atrás acaba sendo bastante importante para esse desenvolvimento. Então, novamente aqui, é isso que a gente poderia pensar, né? A passagem de um plano evolutivo para o outro, né? Em geral... Nessa ideia de porta, me dá aquela frase que é mais fácil um camelo passar por um buraco de agulha do que um rico entrar no reino do céu, né? Isso. Mas exatamente. Mas aí, né, fazendo só uma reflexão, que significa que as provas, né, do rico acabam sendo muita tentação, né?
O cara nascer rico, com dinheiro, pode tudo, compra todos os prazeres materiais que tem. Então, a pessoa tem que ser bem, né, pulso firme para não se deixar levar, né, pelas essas tentações. Essa é a interpretação. Né? Tudo que a gente dá para refletir sobre essa questão. Né? Tem um outro processo aqui que eu entendi bem interessante aqui, que mostra para a gente, né, ó, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagens. Então ele fala aqui, ó, a ideia de salvar-se-á significa que é preciso ter movimentação, não é estático, né? Ó, então isso que a gente tinha comentado, não basta, eu vou trazer de volta para cá. Não basta, Jesus vai me salvar. Como que significa isso, né? Jesus vai me salvar. Isso é interessante porque se você pensar, a porta está lá, mas eu só saio da sala e vou para a cozinha se eu levantar aqui da sala, passar pela porta e entrar na cozinha. Então eu preciso ter uma posição ativa. Né? Eu preciso ter uma posição ativa e não passiva, no sentido de ficar parado. Então, isso significa que Jesus, enquanto porta, significa que depende de nós passar por essa porta e sair de um ambiente evolutivo, né, uma posição evolutiva para outra. Ou seja, depende das nossas atitudes. Então, isso é importante ter claro. Jesus, uma reflexão pessoal minha, assim, né? As pessoas falam, Jesus morreu para nos salvar. Mas não foi no sentido que eu penso assim, né? Não foi no sentido de Jesus morreu, pronto, nos salvou. Tá todo mundo salvo porque Jesus morreu na cruz. Na verdade, não é isso. Né? A minha interpretação que eu tenho sobre isso é o seguinte: a forma com que Jesus sofreu, a forma com que ele morreu na cruz e como ele depois apareceu ressuscitado, que a gente sabe que não foi bem a palavra ressuscitado, mas que ele apareceu de novo como espírito e mostrou que existe vida após a morte, deixou claro isso para todo mundo. Isso é o seu exemplo, é o seu ensinamento, que se eu seguir os seus ensinamentos e os seus exemplos, eu serei salvo. Jesus me salvou, mas depende de mim, depende de eu seguir os seus ensinamentos. Então, isso é muito, muito importante. Né? E nós teremos sempre oportunidades no nosso dia a dia para realizar isso. Né? Sempre teremos essas oportunidades. Eu diria que Jesus mostrou o caminho da salvação, né? Exatamente. É bem por aí. Ainda só pegando um gancho, tem uma pergunta do livro dos Espíritos que, se eu não me engano, eu vou dar uma cola aqui, ó. Acho que todo mundo está vendo aqui. Eu saí do modo de apresentação, mas todo mundo consegue ver aqui, não consegue? Só me dá um feedback. Vocês conseguem ver aqui? Sim, 479? Isso, ó. Não é bem o contexto aqui, não tem nada a ver com o que a gente está falando, mas a resposta que os espíritos deram é bem geral e aí a gente consegue trazer para o nosso estudo de hoje. Kardec estava falando sobre obsessão. E aí ele pergunta, a prece é meio eficiente para a cura da obsessão? E os espíritos respondem, ó, a prece é em tudo um poderoso auxílio. Aí vem a parte que a gente pode trazer para a gente aqui. Ó. Mas crede que não basta que alguém murmure algumas palavras para que Deus assiste os que obram, não os que se limitam a pedir. Então, essa resposta que os Espíritos dão cabe bem com isso que a gente está falando aqui. Né? A gente precisa agir no sentido de estudar o Evangelho, né, o Evangelho de Jesus, e tentar, assim, o máximo possível que a gente conseguir, trazer aquilo para a prática, né? Nem sempre é fácil, mas assim, a gente precisa começar, né? Então, do jeito que Jesus tratava bem os outros, respeitava todo mundo, né? Mas também era uma pessoa que tinha muita coragem, né? Muito posicionamento, que conseguia superar os seus sofrimentos, mostrar como ninguém, como ser resignado nesse sentido, né? Então, precisamos agir. Esse é um importante. Não basta só a gente estudar o Espiritismo, estudar Jesus, mas se isso não trazer uma modificação interna para a gente. Né? Então, essa é a principal. E como eu falei, oportunidade a gente sempre tem. Sempre tem.
é uma mãe perto da gente, é uma esposa, um marido, filho, filha, pessoas que estão no nosso trabalho, ou até mesmo às vezes pessoas que estão na rua, no metrô, no ônibus. Então, oportunidade a gente tem para tentar trabalhar a nossa reforma íntima, o nosso desenvolvimento moral. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Né? Que eu acho que foi o Daniel que falou, né? O caminho, né? Foi mostrar o caminho da salvação. Né? Então é aqui, né? Matou a charada. Nessa passagem é justamente isso. Né? Jesus veio nos ensinar o caminho. Né? Ele é isso mesmo. Eu acho que não existe melhor definição do que o Daniel falou, eu acho. Que veio mostrar o caminho. E o caminho ele tem que ser guiado através, né, do Evangelho. Deve ser procurada a lição de Jesus, não mais para qualquer exposição teórica, vejam só, mas visando cada discípulo o aperfeiçoamento de si mesmo. Acho que eu já estou finalizando já, e só pegando outro gancho, e uma historinha aqui, só para a gente entender aqui como é importante, não a exposição teórica, mas o aperfeiçoamento de cada um. Né? É uma historinha só, no sentido figurado, eu acho que ela com certeza não é muito verídica, mas tem um ensinamento interessante. Né? Diz que tinha um palestrante espírita que as palestras dele eram sensacional. Todo mundo gostava, enchia o salão do centro, né? Ele tinha boa didática, tinha um magnetismo da voz muito forte, todo mundo gostava e isso deixava ele bastante feliz. E aí tinha um velhinho que sentava lá no fundo do salão, o velhinho sempre estava lá assistindo a palestra. E toda semana que esse palestrante ia dar a palestra, o velhinho, o senhorzinho estava lá sentado assistindo, calmo, assistia e ia embora. E aí depois de um tempo, o palestrante percebeu que o senhorzinho não ia mais, deixou de ir. Né? Aí ele ficou meio pensativo, mas por que será que aquele senhor não está indo? Será que ele não está gostando? Né? Bom, mas aí ele acabou esquecendo. Né? Continuou os seus trabalhos, continuou as suas palestras, se enchendo o salão, porque ele falava muito bem, tinha um conhecimento muito profundo dos ensinamentos de Jesus. E aí, certo dia, né? Como chega para todo mundo, o palestrante desencarnou. E aí, quando ele desencarnou, né, os espíritos que vieram ajudá-lo na desencarnação, né, no desprendimento e tudo mais, e aí ele viu que estava vindo um espírito com uma luz muito forte, né? E aí, quando ele olha, na surpresa, era o velhinho. Aquele velhinho que é um senhorzinho que via a palestra dele no centro. Daí ele olhou o senhorzinho e falou, mas o senhor, né? E aí ele ficou um pouco meio acanhado, porque a luz do espírito do senhorzinho estava muito mais forte do que a dele. Ele falou, mas o senhor está aqui, né? E aí ele ficou meio pensando, e como o senhorzinho já era um espírito evoluído, ele conseguiu ler o pensamento do palestrante, já desencarnado. E aí ele falou para ele, sabe o que é, meu irmão? Eu assistia muito às suas palestras, gostava muito, e eu colocava em prática tudo aquilo que você falava, né? Mostrando assim que o mais importante não é ter o conhecimento, mas, né, a gente trabalhar com esse conhecimento. Né? Então é uma mensagem muito interessante. Então, para concluir, né, para fechar aqui, então, se nós entendemos, né, o que é autoridade, baseado ali no Espiritismo, tentamos entender esses exemplos que nós vimos sobre essa passagem de Jesus, mas se a autoridade nos dá ordem, fiquei pensando, né, se a autoridade, como a gente falou, é aquele que tem, né, a posição de ordenar os outros a fazerem, então, Jesus como autoridade, qual seria o seu maior mandamento? Eu fiquei pensando nisso. Qual seria o seu maior mandamento? E aí eu busquei no Evangelho, né, segundo o Espiritismo, e está lá, ó. Amarás, portanto, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E o segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe qualquer outro mandamento maior do que estes. Então esse seria o maior mandamento que Jesus deixou para a gente. E no Evangelho a gente encontra, né,
que, segundo o Espiritismo, isso significa a expressão mais completa da caridade, né? Amar o próximo como a ti mesmo é a expressão mais completa da caridade, né? A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. Quando as adotarem, os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reinem a paz e a justiça. Né? Não mais haverá ódios nem dissensões, mas tão somente união, concórdia e benevolência. Então é isso, né? Jesus como autoridade, seu mandamento maior é amarás o teu próximo como a ti mesmo, porque isso, segundo, né, o Kardec, significa a expressão mais completa da caridade. Quando a gente conseguir realizar e praticar isso que nem Jesus praticou enquanto esteve conosco, aí sim a gente vai conseguir eliminar, né, os ódios, né, e conseguir trabalhar ali para a paz e para a justiça e para a união tão esperada, né, principalmente nesse processo de transição que todos nós visamos para o mundo de regeneração. Certo? Então era isso que eu tinha para falar. Agradeço a atenção de todos e estou aberto aí a possíveis questionamentos. Muito obrigado. Obrigado a você, João, pela palestra. Muito boa, como sempre. Em cima do ponto aí, né, da lição de Jesus. E temos aí uns minutinhos para comentários, perguntas, respostas. Bem, vamos lá. Nessa última frase aí, que fala ninguém chegará a Deus se não for por mim, né? Se você não souber da história de Jesus Cristo, você pode ler um pouco como soberba, né? Achar que a única maneira de alcançar o divino seria através de Jesus. E as pessoas que nasceram do outro lado do mundo que não têm nem contato com a palavra de Jesus, né? Mas aí se você põe no contexto realmente, que ele está falando de forma metafórica, né? Que ele fala que o maior tem que servir o menor, né? Mas eu fico pensando assim também, é que assim, aí assim, dando pensando mais profundamente, né? Ó, vamos pensar, Jesus é o governador da Terra. Antes da Terra ser formada, Jesus já era o Espírito perfeito. E Jesus já comandava a Terra desde os primórdios. Então eu fico pensando, por exemplo, até essas pessoas que estão do outro lado do mundo, elas, tudo bem, elas não seguem o cristianismo aqui no plano terrestre. Eles seguem outros profetas, que também, outros profetas não seguem outros messias, outros líderes religiosos, que também, dentro da religião deles, eles passam informações muito interessantes. Mas pensando do ponto de vista espiritual, a questão é o seguinte, mesmo do meu ponto de vista, né, mesmo esses outros líderes religiosos que não seguem diretamente o cristianismo, mas quanto espírito, eu fico me perguntando se eles também não são do grupo de Jesus, né? Não são, se ele não é, por exemplo, uma pessoa do grupo de Jesus que veio reencarnar em outro lugar, né? E que veio também ensinar aquilo que Jesus também ensinou, mas de outra forma, entendeu? Então, num sentido muito mais amplo, tá todo mundo junto. Né? É mais ou menos assim, tipo assim, quando o cara fala assim, como Jesus é o espírito mais velho, e então esses outros estão na equipe de Jesus, por exemplo, então tá todo mundo, né, no caminho de Jesus. Não sei se deixou muito claro isso. Não, total, eu concordo 100% com o que você está falando. E também tem a questão de que ao longo dos anos as traduções podem ter distorcido um pouco a frase, né? Então a gente... Mas, enfim, também pensando nessa história, me veio duas frases, né? Uma que é da Arte da Guerra, do Lao Tzu, não, do Sun Tzu, que é liderar pelo exemplo, não pela força, né? E o outro que é o do Lao Tse, que é para liderar alguém, você não lidera pela frente, mas por dentro ou por trás, né? E foi bem isso que Jesus fez, né? Ele trouxe essa ideia de liderar por dentro, pelo exemplo, né? Enfim, foram algumas reflexões que vieram na minha cabeça. Outra coisa também que você falou também que me veio na cabeça é a história que Jesus morreu para salvar a humanidade, né? E que tem essa interpretação de que, pronto, morreu, salvou a humanidade, que não é bem assim.
Mas o que eu acho interessante dessa história é que o último momento da vida de Jesus foi a maior lição dele, né? Quando ele fala, perdoar eles que eles não sabem o que eles estão fazendo, né? Então ele morreu para poder deixar essa lição pra gente. Então não é exatamente que ele morreu e Exato. salvou todo mundo, mas foi o clímax da lição que Sim. ele trouxe. Não, e um outro ensinamento também assim indireto que a gente pode ter é que a primeira aparição que ele fez foi para Maria, né, que tinha se convertido. Então ele podia aparecer para todo mundo que ele quisesse, podia aparecer para a mãe dele, podia aparecer para os discípulos, podia aparecer para João, ele apareceu para Maria, né? Que isso a mensagem que tem, o ensinamento que tem, que Jesus veio para aqueles que precisam se modificar, para aqueles que estão na batalha da modificação. É para eles que Jesus veio, né? Então, por isso que a mensagem de Jesus ter aparecido para Maria também, né, é uma lição muito importante, né? Jesus não veio para aqueles que já estão formados, mas para aqueles que querem se modificar. É uma lição muito, muito importante também. Verdade. Isso aí, gente. Mais alguma questão? Mais alguma observação? Felipe, você que apareceu agora aí, tudo bom? Quer comentar alguma coisa? Está no mudo. Voltei. Eu tava dobrando roupa enquanto eu acompanhava, então Tá certo, essa é a vantagem do online. Dá para ir fazendo um multitask. agora eu sentei aqui. Inclusive, obrigado, Danilo. O Danilo faz comentários que ressoam em mim. Eu não quero chocar, mas eu ainda tenho algumas questões com Jesus, que é um desafio para mim em alguns momentos, exatamente por causa dessas hipérboles e por causa dessas de passagens que colocam de uma forma que às vezes para mim fica mais difícil de sou um pouco racional, um questionador, fica difícil de trabalhar às vezes. Eu diria que Jesus me pega mais pelo meu lado emocional mesmo, de experiências espirituais, assim mesmo. Mas quando vem para as colocações, às vezes me parece essa ideia que o cristianismo está precisando reformar e já está meio que reformando, que a geração Z, por exemplo, já não vai mais conseguir interpretar da mesma forma se a gente não trabalhar melhor a forma como a gente coloca, né? Então eu concordo que às vezes a frase parece muito assim, mas a gente tem que realmente interpretar e aí vem o sentido. Mas eu realmente tenho ainda muita coisa, eu trabalho muita coisa com Jesus ainda, para mim, porque eu cresci muito, tipo, minha mãe falando de Deus, e Jesus foi uma coisa que o Espiritismo que me aproximou. Então é um registro, assim, de confuso às vezes, né? Eu me alimento vagarosamente, assim, de como entender essa liderança dele, como procurar, em que momento eu olho, eu penso nele, em que momento eu penso em Deus, em que momento eu diferencio. Só para dividir um pouquinho com vocês a minha experiência com Jesus. Obrigado por dividir, Felipe. Legal a observação e estamos aí para isso. Pois eu acho que uma coisa que ajuda bastante é a história do a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, né? E que a instituição religiosa, ela tende a confundir muito o poder temporal do poder espiritual, né? Que é controlar o planeta Terra de uma forma política, né? A igreja como instituição. E isso gera uma má interpretação e um ranço. Eu concordo com você completamente. Mas ele fala que é difícil, o que as pessoas transformam e qual foi a mensagem original, né? Tem que saber diferenciar, né? Saber filtrar isso daí. É pelo menos assim que eu tento trabalhar essa coisa. Isso mesmo. Gente, obrigado então pelo... Felipe, tá satisfeito? Acho que ainda não, né? A gente vai ter mais oportunidade. Tranquilo, é uma troca, tipo, Tem bastante coisa para falar sobre o assunto, né? Mas Jesus é interessante falar sobre a autoridade de Jesus, porque é bem o ponto que não é uma autoridade terrena, não é uma autoridade de qualquer outra forma.
Ele é simplesmente um homem muito doce, mas muito enérgico ao mesmo tempo, no sentido de ter muito amor pelo próximo. Ele é muito direto, ele sabe o que ele quer, ele conhece as coisas e é muito bom, ao ponto de se doar 100% para o próximo. Limpa o pé quando tem que limpar, vira a mesa quando tem que virar. Então, realmente, eu acho que o Danilo tocou num ponto interessante, que a gente tem que realmente reprogramar Jesus em nossa cabeça, no sentido de que ele pode ser passado para a gente de diferentes formas, né? Então, por exemplo, uma coisa que o Espiritismo mostra é que ele é muito dócil, que ele leva muita leveza para o nosso coração, e não uma coisa de culpa, e não uma coisa de sofrimento, como às vezes parece. A gente lembra dele pendurado na cruz, assim, essas coisas. Foi um momento extremo, de extremo sacrifício por nós, mas ele, na realidade, é muito leve, muito doce. Ele falou, meu juízo é leve, meu coração é manso, é humilde. Uma coisa da história de autoridade também que me vem na cabeça, assim, é que eu tô crescendo na minha carreira profissional e eu tô passando agora de um papel de ser liderado para liderar uma equipe, né? E eu, durante a minha vida, eu já passei maus bocados nas mãos de líderes que não sabiam lidar com a situação ou tinham mal intencionados, né? E agora que eu estou passando uma posição de liderança, eu estou aprendendo que quanto mais eu subo na minha carreira, mais eu trabalho para os outros, né? E que se não for assim, as pessoas elas perdem a confiança total em você, né? E a mensagem de Jesus, né? Eu acho que é muito por aí, né? Você limpar o pé do mais fraco, né? É um aprendizado, não é fácil. É verdade. Muito legal a Mas, reflexão aí. Boa sorte nessa nova etapa, Danilo. pois é, mas a autoridade é uma coisa complicada, né? É verdade. Tem que saber utilizá-la, né? É uma responsabilidade, né? Mas ao mesmo tempo podemos fazer muita coisa boa, né? Quando a Uhum. gente normalmente vai vir na hora certa, quando a gente está no ponto certo de poder utilizá-la. E a gente pode também fazer disso muita alegria, né? Bom, gente, já passamos 8 minutos, desculpe interromper, Desculpa, eu vou falar pra mas... caramba hoje, foi mal. Não, mas estamos aí para isso, a gente tem que explorar o assunto. E então, gostaria de convidar a Cleide e o Luiz para fazer a nossa vibração como prece final, e em seguida podemos dar continuidade aos estudos sobre o Livro dos Espíritos. Hoje vai ter bastante questão muito interessante sobre a encarnação nesse planeta, os aprendizados, uma série de coisas, de por que estamos aqui, questão da evolução espiritual, tudo junto. Então, gostaria de passar para a Cleide e para o Luiz antes da gente ir para o Livro dos Espíritos. Quem que vai fazer? A Cleide ou o Luiz? Já tiraram o para o ímpar aí? O microfone tá mudo. Vocês estão mudos. Deve estar preparando a música lá, né?